Eu tô há mais de 2 anos sem me relacionar com ninguém, inclusive dei uma entrevista pro Folha de São Paulo falando sobre isso. Você já imaginou passar mais de 2 anos solteira e começar a perceber que estar sozinho mudou completamente a forma como você enxerga o amor? E esse é um dos problemas atuais, pessoal, né? No começo, talvez você pense que ficar solteira será apenas uma fase. Você acredita que logo vai aparecer alguém que vai conhecer uma pessoa especial e que sua vida vai voltar ao normal. Mas os meses passam, né? 1 ano passa, 2 anos passam e você continua sozinha. Isso é completamente normal hoje em dia, né? E então começam as perguntas: por que você ainda está solteira? Você não encontrou ninguém? Você não quer mais namorar? E às vezes essas perguntas começam a fazer você questionar a si mesmo, né? Será que eu sou uma pessoa realmente para namorar ou será que eu vou morrer o resto da vida? Infelizmente, esse tipo de pergunta acontece cada vez mais, pessoal. Mas será que estar solteira por mais de 2 anos significa que existe alguma coisa errada com você, né? Hoje eu quero conversar justamente sobre isso, né? Sobre o que acontece quando você passa muito tempo solteira, o que você aprende sobre si mesma, sobre relacionamentos e principalmente sobre o que você realmente deseja para a sua vida, pessoal. Então vamos analisar essas questões e ver o que a gente tira de aprendizado desse vídeo. Bora pro vídeo. Eu tô há mais de 2 anos sem me relacionar com ninguém, inclusive dei uma entrevista pro Folha de São Paulo falando sobre isso. Tudo bem? A última vez que eu fiquei com alguém foi em fevereiro de 2022. E eu percebi que isso de ficar ficando com as outras pessoas não tinha o menor propósito na minha vida, eu não me sentia bem e resolvi parar com isso, só me envolver com alguém quando eu percebesse que aquela pessoa tinha objetivos parecidos com os meus. Eu tive 3 relacionamentos sérios ao longo da minha vida toda. O primeiro aos 14 anos de idade, que durou 7 meses. O segundo com 16 anos, que foi com um colega de escola. Durou aí 2 anos de uns quebrados. E o último relacionamento, que foi de onde o José nasceu, aos 20 anos de idade, 6 meses depois do nascimento do Zezé. Nós nos separamos. Eu lembro que naquele momento da separação, eu me dei de cara com o maior medo da minha vida: ser mãe solo. E segundo, voltar pra casa dos meus avós. Eu senti que eu estava regredindo. Eu me senti completamente vulnerável e eu fiquei assustada com toda essa vulnerabilidade. E aí eu resolvi dar um tempo dos relacionamentos. Eu me conheci melhor, amadureci, me fortaleci, corri realmente atrás dos meus objetivos, aquilo que eu queria pra minha vida. E foquei na minha maternidade, porque naquele momento a minha meta era ser uma ótima mãe. E não, eu não desisti dos relacionamentos. Tenho hoje os meus objetivos mais definidos, porque a próxima vez que eu for me envolver com alguém, que seja com propósito e que eu não precise abrir mão dos meus princípios em prol de um relacionamento. Não tenha medo de tirar esse tempo pra você, de tirar um tempo pra você se conhecer melhor. O efeito desse tempo sabático pode ser muito positivo na sua vida de diversas formas. Eu vou deixar o link da minha entrevista nos stories. Se você gosta de conteúdos que te fortalecem e te inspiram, segue o perfil. Beijo! Pessoal, a gente vê que ela cita algumas questões interessantes, onde uma delas ela começou a namorar com 14 anos. Cara, a partir desse momento aí você vê que ela é uma adolescente, né? E isso gera consequências no depender aí de como foi essa relação no primeiro momento aí, né? Ou seja, a partir dessa decisão isso gera consequências, né? Mas enfim, isso levou essa moça a chegar até aqui e ela teve alguns aprendizados na vida dela, né? Então, como consequentemente eu vou citar algumas questões interessantes se você se enquadra na mesma posição que ela, que é mãe solo, né? Igual ela cita no vídeo, né? Então vamos lá, aprendendo a ficar sozinha, né? Lembrando que esse canal aqui é feito para você a se fortalecer, a se curar e quem sabe, né, com a sua experiência, com as dificuldades que você passou na vida, a achar um homem com essas características que você tem e, consequentemente, esse homem também a achar você conforme as suas necessidades, né? Então, vamos pro primeiro passo aí, aprendendo a ficar sozinha, pessoal, né? Passar mais de 2 anos solteira me ensinou uma coisa que eu talvez não entendesse antes, né? Existe uma grande diferença entre estar sozinha, né, e se sentir sozinha. Cara, isso aqui é muito interessante e realmente faz uma grande diferença na nossa realidade, né? Quando estamos acostumadas a ter alguém ao nosso lado, podemos acabar acreditando que precisamos de uma pessoa para nos sentirmos completas, né? A presença de alguém pode se tornar uma espécie de segurança emocional. E quando esse relacionamento termina, parece que uma parte da nossa vida também desapareceu, pessoal. Isso realmente é muito triste e acontece muito, né? Porque a pessoa não sabe conviver sozinho e principalmente quando tem um relacionamento muito duradouro
ali, na realidade não era para ter terminado, né? Porque para você recomeçar, dependendo da situação, né? Porque tem coisas que realmente não tem como você voltar atrás, é difícil você recomeçar sozinho, mas você tem que recomeçar, né? Você não pode ficar no passado, pessoal. Mas o tempo passa, né? E as poucas e aos poucos você começa a descobrir que consegue fazer muitas coisas sozinho, pessoal. Você aprende a sair sozinho, resolver seus problemas, tomar suas próprias decisões, viajar, assistir um filme, começar a comer no restaurante ou simplesmente ficar em casa sem precisar da atenção de alguém, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Quando você começa a tomar suas decisões, a viver de fato sem a outra pessoa, isso com o tempo você se adapta, né? Você cria esse hábito e automaticamente você vai sabendo lidar com a sua presença sozinho, sem aquela pessoa que você teve antes, né? E talvez essa seja uma das maiores transformações de passar muito tempo solteiro, né? Você começa a descobrir quem realmente e quando não existe outra pessoa influenciando suas escolhas, né? Ou seja, você toma suas próprias decisões a partir do momento que você se acostuma a ficar muito tempo solteiro, pessoal, né? Você começa a perceber seus gostos, seus limites, seus sonhos e até aquilo que você não aceita mais. Cara, isso é muito interessante. Quando você descobre essas questões, seus limites, né, os seus sonhos e até aquilo que você não aceita mais, você fica mais objetivo, você não fica perdendo tempo, né? No começo, ficar sozinho pode parecer um vazio, depois pode se transformar em liberdade, pessoal, né? E isso não significa que você deixou de acreditar no amor, né? Significa apenas que você aprendeu que o amor não pode ser a única coisa responsável pela sua felicidade, pessoal. Então, tá aí uma coisa muito interessante e isso aqui sim vai agregar na sua vida. Se acaso você tem muito tempo solteiro aí ou você que quer se relacionar com a pessoa e não conhece os seus limites, né? A partir do momento que você conhece os seus limites, você sabe o que quer e o que não quer dentro de um relacionamento, pessoal. Um segundo ponto interessante, cara, isso aqui é top. A pressão para encontrar alguém, cara, isso aqui é top, ó. Uma das coisas mais difíceis de ficar solteiro por muito tempo não é necessariamente a solidão, muitas vezes é a pressão que vem das outras pessoas. Cara, isso aqui eu aprendi comigo mesmo, né? Você não der satisfação para ninguém se você paga suas contas, se você é uma pessoa de boa índole, se você tem as suas obrigações quitadas no dia a dia, você não deve obrigação, você não tem que provar nada para ninguém, né? Muitas vezes essa pressão é da nossa cabeça, porque minha mãe, meu pai, fulano falou que eu não consigo alguém. Não interessa, pessoal, isso é um conselho meu, porque quando você não deixa essa pressão entrar na sua mente, você tira essa ansiedade, essa coisa que preocupa, essa doença desse século, né? Que pelo amor de Deus, isso está acabando com a sua saúde, inclusive acabava com a minha. Agora ainda bem que eu estou conseguindo lidar com isso melhor, mas essa pressão para encontrar alguém, você tem que tirar isso da sua cabeça, né? Você encontra amigos, familiares ou conhecidos e sempre existe alguém perguntando, né? E o namorado, quando você vai casar, você está muito exigente, não apareceu ninguém ainda. Cara, isso aqui é frequentemente, eu tenho certeza que isso deve acontecer com você, né? E talvez você sorria e responda que está tudo bem, né? É a melhor resposta que você dá, né? Ter certeza que você deve fazer isso. Mas por dentro, algumas dessas perguntas podem machucar, né? Porque depois de ouvir isso, muitas vezes você começa a pensar, será que estou ficando para trás, né? Principalmente quando você olha para as redes sociais e vê pessoas casando, tendo filhos, viajando em casal e construindo uma viagem juntas, né? Uma vida juntas. Só que existe uma coisa importante que precisamos lembrar. Cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? A vida não é uma corrida. Isso é verdade, cara. Isso é muito interessante. Você não tem comparação, você não tem que comparar com a vida de outras pessoas. Foca no seu processo, né? Você não está atrasado porque outra pessoa se casou antes de você. Você não fracassou porque está solteiro, né, ou solteiro, e você não precisa entrar em relacionamento apenas por provar para outras pessoas que você também conseguiu encontrar alguém, né? Às vezes ficar solteiro por 2, 3 ou até mais anos pode ser muito melhor do que entrar em um relacionamento errado simplesmente por medo de ficar sozinho, cara. Isso é muito interessante e isso é uma das questões que você tem que saber lidar com essa pressão pessoal e das pessoas que você convive, né? Você não deve satisfação para elas e muito menos tipo assim,
para o que elas pensam, né? Você só tem que se preocupar com o que você quer, quais são os objetivos que você busca na sua vida, né? E que tipo de pessoa eu quero permitir que faça parte da minha vida, pessoal. Essas são perguntas interessantes que talvez vão clarear a sua mente aí. Talvez não, eu tenho certeza, né? E um terceiro tópico aí muito bom também: não acertar qualquer amor só para não ficar sozinha, pessoal. Cara, nossa senhora, cada vídeo que a gente vê na internet, cara, tipo assim, as pessoas aceitando com dois casal aí, né? Ou seja, um homem com duas mulheres. Cara, não aceita isso, velho. Seja você mulher, não. Procura um homem, se você realmente quer uma pessoa interessante, procura um homem de verdade que não aceita esse tipo de coisa. Você não vai ser feliz nesses relacionamentos, né? E entre outros também, né? O cara que aceita relacionamento aberto, isso aí pra mim já é o fim do mundo. Então vamos parar com isso. Tem pessoas sim que querem aquele relacionamento tradicional ali, né? E o homem e mulher que acredita em Deus e etc, né? Que você sabe melhor do que eu, né? Depois de mais de 2 anos solteira, né? Uma das maiores lições é entender que não adianta simplesmente encontrar alguém, né? É preciso encontrar alguém que realmente faça sentido para a sua vida. Porque quando você passa muito tempo sozinho, começa a perceber que não quer mais acertar qualquer relacionamento apenas para dizer que está namorando, pessoal. Você começa a querer respeito, né? Companheirismo, lealdade, comunicação, paz, alguém que esteja disposto a construir e não apenas aparecer quando for conveniente. E talvez seja justamente por isso que algumas pessoas demorem mais para encontrar alguém, não porque existe algo errado com elas, mas porque aprenderam a escolher melhor. E claro que isso não significa criar uma lista impossível de exigências ou esperar uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito, né, pessoal? Significa apenas entender aquilo que é essencial para você. Cara, essas questões são de extrema importância quando você busca alguém, né? E talvez seja aquele que chega e acrescenta algo bonito à vida que você já apareceu viver, pessoal, ou seja, já aprendeu a viver. Então quando você aprende a viver e encontra essa pessoa que sabe aquilo que você busca, cara, é um encaixe perfeito para esse relacionamento dar certo, né? Então assim, para encerrar, passar a regra nesse vídeo, que esse vídeo foi top de linha. Se você está solteiro há muito tempo, né, quero que você se lembre de uma coisa, presta atenção: você não está atrasada, você não está quebrada, você não vale menos porque está sozinho, não. E você não precisa acertar qualquer pessoa apenas porque tem medo de continuar solteira. Talvez esse período da sua vida esteja ensinando exatamente aquilo que você precisa aprender antes de viver uma nova história. Então aproveite esse tempo, cuide de você, conheça você, faça planos, viva. E se um dia alguém aparecer, que seja para caminhar ao seu lado e não para definir o seu valor, né? Porque antes de encontrar alguém para amar, existe uma pessoa que precisa aprender a amar a própria companhia, você, né? Se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário, há quanto tempo você está solteira e que esse período ensinou para você, né? E se você gostou, pessoal, desse conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, né? Vai me ajudar e consequentemente você vai agregar esse vídeo aqui com seus conhecimentos e consequentemente outras pessoas que você buscam esse tipo de conhecimento. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!